Estamos de volta e agora o quadro Vida de Mãe, só que hoje a gente vai dar uma atenção especial aos pais. Dia dos Pais está chegando e olha, muita mãe deixa aí de lado, vamos falar, esta importância. Então, para você que deixa de lado a importância do pai, quero te dizer que o pai no desenvolvimento emocional da criança é fundamental. Mas não é só, Mi, porque pega no colo, dá carinho, cuida. Não, gente, o pai tem um papel que num determinado momento, assim que ele entra, ele desenvolve aí eu não vou falar, eu vou deixar pro Emanuel falar sobre isso. Estamos aqui com o Emanuel Miguel, que é psicanalista, e ele vai falar um pouquinho desse lugarzinho que eu comecei a falar e me segurei, né? Não é verdade? A importância do pai no desenvolvimento emocional da criança é fundamental e não é só, o que também é muito importante, afeto, amor, carinho, sim, né? Sim. Acredito que esse lugar do pai, ele é importante para que esse indivíduo, essas crianças, ele saia desse lugar da mãe, sabe, Michele? A psicanálise traz bastante esse lugar do corte do pai, do papel do pai, não só para a sociedade, esse lugar que a sociedade acaba falando que esse pai é importante, sabe? Esse paizão, bonitão, que tá lá. Mas sim o pai que corta essa criança para que esse indivíduo, esse serzinho, assim, pare de olhar para a mãe e olhe para o mundo, sabe? Esse mundo é muito importante. Sim. Então, o quanto a gente cutuca os pais assim, olha, a importância sua com o filho não é só no que você está vivendo ali naquele momento, mas sim para esse indivíduo no futuro. Se desenvolver. Até porque uma coisa que é importante, que a gente já saiu falando sobre isso, mas uma coisa importantíssima é quando esse bebê nasce, a mãe e o bebê ficam muito fusionais, né? Eles ficam muito misturados. Sim. A criança não consegue se identificar como ser individual. Ela se vê na mãe e a mãe se vê nela. E tudo isso é muito importante, mas tem um momento de rompimento, né, Manuel? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, pra gente pensar. Que a criança nasce, ela vai automaticamente, cada vez mais, né? Pro colo da mãe, pro peito da mãe. E esse momento é muito importante, é extremamente importante para a criação, para a constituição de um serzinho, emocional, de um serzinho ali. Mas o pai, ele faz um papel muito importante para que essa criança olhe para fora, né? Olhe para fora dessa relação simbiótica entre mãe e bebê. Que é claro, a gente precisa de uma puxada para fora, assim, desse lugar. A gente vê muito isso com os bebezinhos, assim, o bebê tá mamando no peito e passa o pai, e de repente o pai fala, o bebê olha e fala, uau, né, tem alguém para além. Tem mais alguém. Exatamente. Tem alguém para além da minha mãe. Então, isso é importante para essa constituição, para esse lugarzinho emocional mesmo, né, para essa criança se sentir segura, que ela consiga ter os momentos dela para fora da mãe, para que esse momento entre mãe e bebê tenha o seu momento ali bonitinho, mas que tenha outros momentos com o pai, com o vô, com vó, com tia, né? O pai, ele puxa essa criança para fora. Para a psicanálise, isso é muito importante. A psicanálise vê isso como algo crucial, assim, para a relação, para a constituição mesmo de um ser. A gente diz que quando não tem um terceiro, nós não estaríamos nesse mundo, nós seríamos outras pessoas, aqui a gente estaria meio alienado a esse mundo, sabe? Então é algo bem interessante da gente bater na tecla nesse Dia dos Pais, né? O pai não é só esse bonitão que tá lá na tela, que as pessoas olham ele no colo e falam, nossa, que paizão, né? Não é disso que a gente tá querendo falar, que é assim, pais, né? Olhando para os pais, até assim, pais, é importante esse lugar para a constituição psíquica dessa criança, quanto é importante para essa criança isso, né? Sim, e através desse movimento a criança se sente mais segura no futuro, começa a tomar decisões importantes no futuro, porque enquanto a mãe... São duas figuras importantes nesse desenvolvimento, né? A mãe tem o seu papel e o pai tem o seu papel também, de formas diferentes, e ambos juntos que fazem a construção de uma criança, por exemplo, e um adulto mais seguro. Sim. Quando se tem mãe fazendo o papel dela, o pai fazendo o papel dele, juntos, eles conseguem fazer com que essa criança, né, se torne um ser humano mais seguro, por conta de todo esse lugar. Perfeito. Agora, tem um ponto aqui que eu quero levantar essa bola também. É o quanto os pais, muitas vezes, não expressam as suas emoções, principalmente com relação aos seus filhos, né? Alguns muito carinhosos, protetores, cuidadosos, presentes e participativos. E ainda a gente vê uma parcela grande aí, né, da sociedade e desses homens com receio de expressar essa emoção. Como um pai de 2 meninos, conta pra gente. Se a gente for olhar historicamente, a sociedade, os homens não conseguem, não foram educados para expressar sentimentos.
E a gente está numa geração que agora todo mundo bate na tecla de que o homem pode expressar sentimento. Então, para nós, homens, olhando historicamente, é difícil expressar sentimento. Claro que é difícil. E a nossa geração, anos 70, 80, até um pouco antes dos 70 ali, não existia isso. Né? Isso não existe. Expressar sentimentos era algo muito difícil. Era prover, era dinheiro, era só prover. Então, o quanto nós, homens, podemos agora entrar nos nossos sentimentos para que a gente possa expressar isso para os filhos. Eu conto bastante para os meus filhos dessa relação de desculpa, filho, eu errei, eu te amo, filho, né? Eu acho que a gente está nessa relação do amor. E acredito que isso é muito importante, né, Michele? Importante para esse indivíduo mesmo, para essa criancinha, para quem ela pode ser no futuro. Então, se a gente não aprendeu como expressar sentimentos, vamos ensinar essa forma de expressar sentimentos. Né? Perguntar para a criança, o que você está sentindo, filho? Olha, eu tô com medo, eu tô triste, eu tô apavorado no que tá rolando aqui. Até a gente tava brincando, é apavorante estar aqui, né? Então eu digo, não, sim, eu tenho medo, né? Eu tenho medo disso. E antigamente os homens não tinham esse papel. Sim. Né? Eles não eram ensinados a poder falar de sentimentos. Eu tô com muito medo mesmo, eu tô com muita alegria. O homem, ele era aquele lugar meio... Engessado, totalmente engessado. É assim, e vamos trabalhar, e a gente escuta muito... O meu pai morreu e aí o dia seguinte eu estava trabalhando, bora lá, vamos trabalhar. Sim. Então a ideia aqui é a gente poder falar para os homens, expressem sentimentos, expressem as suas emoções, né? Acho que isso é legal. Para os seus filhos, né? Levando em consideração até que essa criança vai crescer e vai ser um homem, que vai ter um filho, e a gente vai, aos pouquinhos, ir mudando um pouco essa cultura, né? De expressar a emoção, deixar isso claro, e essa criança também não ficar confusa, porque o que acontece muitas vezes com a criança é que a criança sente como menino, e aí você pode falar como menino, e agora como homem, como pai, né? Sente. E aí, de repente, o que é isso que eu tô sentindo se meu pai nunca expressou nada? Se meu pai nunca demonstrou que ele sente também? Total. É um espelho, né? E acredito que a gente até, os homens até têm um espaço para expressar, me parece, muitas vezes, um único sentimento. Raiva, agressividade, eu vou explodir. O homem pode explodir. Mas parece que dizer esse lugar mais carinhoso, de afeto, de colo, de amor... hoje a gente tá trabalhando para isso, né? A gente está num processo ainda, mas dizer para os pais, né? Dizer para os homens que estão aí nesse Dia dos Pais expressa sentimento, né, Michele? Expresse suas emoções, tristeza, dor, expressa isso. Parando para pensar o quanto isso é importante para a criança. Sim. Expressa sentimento para a sua criança, para o seu filho. Não só para ser aquele cara bonzão, bonitão ali, olha que paizão. Não. Se a gente quer uma sociedade melhor, um mundo melhor, a gente precisa cuidar dessas crianças, né? E isso é um grande trabalho, né? Isso é trabalhoso, porque nós não fomos ensinados a expressar esses sentimentos. Falar sobre amor é muito difícil para os homens. Sim. Então, vamos trabalhar isso, vamos olhar para isso junto, né? Sim. Agora, e essa questão, né, das atividades do lar, de estar participando ali das coisas da casa, porque isso é uma outra cultura, além de expressar as emoções, né, mas uma outra cultura que muitos homens carregam aí, de que homem não participa da casa. E aí aquele menininho que tá ali, né, cresce não assistindo esse pai nas atividades. Vamos falar disso, a gente aproveita, entendeu, gente? Sim. Dá aquela ensinada aí. Eu acredito e faço isso, assim, com forças. Lava a louça. Eu odeio lavar louça, mas eu faço. Mas a sua esposa não deve gostar também, mas ela lava. Exatamente. E acho que você trouxe algo que é extremamente importante. Exemplo. Né? As crianças, elas aprendem por exemplo. Sim. A gente dá o exemplo, a gente vê o exemplo. Então, não tem como. A gente precisa aprender isso. E a gente vê adultos, homens, totalmente carentes dessa relação com as mulheres. A gente escuta muito em roda, né, das mulheres em clínica. Meu marido parece um filho. Quer dizer, então, se a gente quer que os nossos filhos olhem com exemplos, o que a gente precisa fazer? Dar exemplo. E eu tô dando esse, você deu o exemplo da casa, mas a gente pode dar outro exemplo. A gente está no meio do trânsito e, de repente, explode com alguém no trânsito. Qual o exemplo que você está dando? Né? Qual é o exemplo que você quer dar para essa criança? Então, eu bato nessa tecla de que a criança, ela aprende com exemplo, então vamos dar o exemplo. Lava a louça, limpa a casa, né? O quanto a gente, na verdade, tem que fazer isso mesmo. E não é mais ajudar, né, Michele? É uma divisão. Acho que isso é um ponto importante. Então, né? É uma divisão, né? Pra gente amarrar isso aí, né? Eu vou pegar essa sua fala para encerrar aqui e para você dar essa mensagem, né? Que mensagem que hoje você daria para esses pais que estão ali assistindo e que a gente está aí nesse movimento de mudança aí desse novo padrão? Eu acredito que se envolver na criação dos filhos, isso é muito importante.
se aprofundar, trabalhar com as crianças, chorar com essas crianças, expressar que a gente está vulnerável. Mostrar vulnerabilidade para os filhos é muito importante para as crianças. Né? Quando a gente erra e a gente explode, chegar para o filho, olhar nos olhos e falar, eu errei. Né? Se envolver na criação dessas crianças e não simplesmente prover. Perfeito. A gente escuta muito em clínica. Meu pai só provia. E a gente fala, não é só, mas tem outro algo. lado, tem outras coisas no meio do caminho. O amor, o afeto é muito importante. Tanto é que as escolas cada vez mais batem na tecla do quê? Afeto. Colo, feto, afeto, né? Mensagem. Beleza? Muito bom. É isso. Emanuel, feliz Dia dos Pais para você. Feliz Dia dos Pais para você que está assistindo. Feliz Dia dos Pais para você que seu pai de repente não está aqui, mas que está em algum lugar e está guardado no seu coração. Lembra sempre que você é a soma do seu pai e da sua mãe. Mesmo que eles não estejam aqui, está aqui, ó. Está na sua pele, está no seu sangue, está em você, tá bom? Então seu pai está aqui em você. Você amando ou não amando esse pai, lembra também, ele te deu a vida. E é isso que importa. Você está vivo, certo? Então honra e agradeça por essa vida que você tem. Um dia dos pais maravilhoso para todos vocês. E semana que vem a gente volta com mais Vida de Mãe. No próximo bloco, as meninas estão aqui conversando com vocês. Até!